Boa tarde, alunos. Hoje a gente vai fazer a atividade interpretativa, ou seja, a correção, né, do trecho do romance que a gente viu. Esse trecho é do livro, são trechos do livro A Pata da Gazela, que a gente viu aqui o início. A gente já viu aqui o autor, que é José Martiniano de Alencar, mais conhecido como José de Alencar. Ele é um autor cearense, escritor que fez muitos livros de prosa romântica, que ganhou muito sucesso. Ele é um grande escritor. E seus principais livros são o Guarani, Iracema, o Birajara, Luciola, Diva, Senhora, o Gaúcho, o Sertanejo, as Minas de Prata, Guerra dos Mascates, 5 minutos, A Viuvinha, que é este livro aqui. Se vocês quiserem se interessar, eu posso mandar o print, eu buscar para vocês lerem. É muito interessante, os romances que eles trazem, muito legal mesmo. Alguns trazem mistérios, outros trazem aventura. Muito conhecido, a Iracema, que ele escreveu, um dos livros que vocês vão ainda ver muito. Até quando vocês fazerem vestibular, Enem, esses tipos de prova, sempre cai alguma coisa referente à literatura da qual ele fez muito parte, tá certo? Então, assim, a gente fez, né, a leitura do texto, da continuação, e agora a gente vai fazer a atividade interpretativa. Bom, vocês notaram que ao longo do texto houve destacamento de palavras. Esse trecho tirado desse livro já faz há muito tempo. José de Alencar faleceu em 1877. Então, a gente sabe que a nossa linguagem existe as variações. Então, nessa época era uma variação histórica que tinha outras tomadas de palavras, né? E aí, para nós hoje, talvez seja desconhecido. É por isso que está aqui o glossário para algumas palavras que você pode não ter compreendido. Agora, vamos lá. Primeira questão. O que mais chamou a atenção de Horácio? A beleza do calçado ou o fato de formas revelarem os traços da moça desconhecida? O que vocês acham que deu mais atenção a Horácio? Foi o fato do sapato ser bonito ou o fato de deixar algumas coisas daquela moça desconhecida, secreta, que ele conhecia apenas pelo sapato? As marcas pessoais, né? Foi ela que levou o Horácio a imaginar como é que poderia ser essa moça, né? As marcas pessoais que estavam no calçado permitiam para o rapaz imaginar quais eram a personalidade e as formas físicas de sua dona. Lembrando que se você colocou dentro desse sentido, mas não usou essas palavras, não há problema, ok? Segunda questão. O interessante é que o importante, aliás, é que você coloque do sentido da frase. Não precisa usar as mesmas palavras. Segunda questão. Muitos adjetivos são usados na descrição da botina. Por que isso acontece? Por que você acha que ele utilizou vários adjetivos? O que você acha que utilizando aqueles adjetivos, o que trouxe para falar sobre aquela moça? Falou o quê? Então, ela trouxe características. Então, cada adjetivo era como se ele descobrisse cada parte daquela moça, né? O que poderia trazer. Segunda questão, a resposta é porque os adjetivos não só garantem uma descrição detalhada do objeto, mas também exprimem os julgamentos que Horácio, ao olhar a botina, faz da moça. O que ele imaginaria da moça, né? Ao olhar aquele sapato, o que aquele sapato poderia transmitir para ele daquela moça? Ele foi falando, né? E os adjetivos, ou seja, as características atribuídas à dona daquele sapato, poderia imaginar como ela era. Terceira questão. É possível afirmar que o texto apresenta grande identificação entre a moça e o seu calçado? Explique a resposta e transcreva um trecho que confirme. Bom, agora como fala aqui, transcreva um trecho que confirme, você precisa trazer as mesmas palavras diante do texto. Então, essas aqui a gente vai usar as mesmas, né? A resposta é sim, e lá no texto há uma comparação entre o perfume e o aroma presente no calçado e sua dona. Olha ali o trecho utilizando aspas e o final, parênteses e as reticências, né? Dando ideia de continuidade.
Há um aroma que só tem uma flor na terra, o aroma da mulher bonita, fragrância voluptuosa que se exala ao mesmo tempo do corpo e da alma, certo? Esse foi o trecho em que fala um pouco sobre o que poderia realmente trazer dentro do calçado que poderia trazer da dona, né? Quarta, o fato de Horácio reconhecer que o sapato exalava aromas perfumados e a maneira pela qual a moça é descrita no último parágrafo revela algo sobre a mulher. É vista nesse romance. Releia os trechos do texto que contém essas informações. Escolha entre a imagem a seguir aquela que assemelha a visão sobre a mulher presente na obra A Pata da Gazela. Gente, durante a obra, a gente vê uma descrição sobre a mulher. Lá, fala a descrição de uma mulher delicada, uma mulher de muita beleza, uma mulher que gera uma delicadeza, suavidade, ou ela fala de uma mulher trabalhadora, uma mulher árdua, uma mulher que batalha, que faz seus serviços domésticos. O que está falando no texto? Bom, pelos adjetivos que falam sobre Horácio a imaginar aquela mulher, é que era comum dos homens imaginar e sonhar com esse tipo de mulher. Então, para nós, fica mais nítido o quadro 1, né? Mulher olhando para a esquerda. É aquela que traz a delicadeza, né? Num romance em estudo, a visão sobre a mulher idealizada, ou seja, a mulher vista como inacessível, plena de beleza e mistério, mas especialmente vemos retratar a mulher urbana da época, trajada a longos vestidos, trazendo um guarda-chuva para se proteger. A imagem 1 corresponde a essa visão. A imagem 2 é trabalhadora, igualmente bela, mas hábitos simples e aparentemente com a vida mais difícil. Então, no caso, o nosso recorre a ser o primeiro quadro, né? Gente, a quinta questão. Relê o trecho do texto. É o andar do passarinho que, roçando a relva, sente o impulso das asas. É o andar do astro nascente caminhando para a ascensão. É o andar do anjo que, mesmo tocando a terra, parece prestes a fugir do céu. E é, finalmente, a eleição da alma que aspira de Deus. Os eflúvios do amor, do único ambiente do coração. Vamos lá. Na descrição do andar da moça, não há uma série de repetições. Em sua opinião, essas repetições foram empregadas adequadamente? Justifique sua resposta. Bom, essa resposta é pessoal. Mas olhando bem para esse trecho, deixa eu perguntar a vocês. Vocês sentiram uma repetição de palavras que deixaram o trecho mais cansativo de leitura? Eu sei que a gente até conversou sobre isso, sobre a coerência e a coesão dentro de um texto. A questão da gente repetir várias vezes o mesmo termo. Só que dentro desse texto, desse pequeno trecho, realmente ocorre algo ruim quando a gente escuta? É o andar passando que roçando a relva. Sente o impulso das asas, é o andar do astro nascente. Será que realmente isso tá deixando o texto de forma cansativa? Ou ele está dando muita ênfase a esse andado, a essa característica? Dando muita ênfase, falando se deu muita importância a isso, trouxe a forma de destacar muito essa característica? Bom, essa é uma resposta pessoal, mas colocando a minha resposta dentro dessa questão, eu diria que não. Porque, embora ele tenha trazido várias repetições, ele trouxe de uma forma romântica, uma forma literária, que trouxe a gente ter a ideia de um andar, de uma característica forte e bonita, né? Então, essa repetição é um recurso estilístico, bastante usado pelos autores para conferir a beleza do texto literário. Esse é um recurso também utilizado no poema, mas recebe o nome de paralelismo ou anáfora. A gente vê muito essa questão da repetição das palavras dentro do poema, né? Mas a gente vê que esse texto em prosa também existe. Sexta questão.
Volte ao segundo fragmento do romance, A Pata da Gazela. Identifique outro trecho que ocorre a repetição estilística. Gente, onde é que está lá novamente, que repete várias vezes o mesmo termo? Essa botina, Grácio, em mal caberia sua mão aristocrática. Essa botina mais mimosa do que a luva de pelica. Não podia ter um número maior do que os seus anos, 29. Então, ali a questão da botina, né, foi repetida várias vezes. Sétima questão. Veja como Domingos Pascoal Segala explica o que é o romance neste verbete. Aqui está romance, né, tirado de um dicionário. Obra narrativa de ficção que consiste em descrição de longa de ações e sentimentos de personagem, cuja história desenrola no artístico. Pretendia escrever um romance sobre suas aventuras, livros que contêm essa narrativa. Procurei seu romance em 2 livrarias. Com base nessa definição, responda: o romance sempre apresenta uma história de amor? O que vocês acham? Ele sempre vai ter uma história de amor? Olha aqui, ele fala assim, ó. Pretendia escrever um romance sobre suas aventuras. Um romance sobre suas aventuras. Será uma história de amor entre 2 pessoas? Pode ser um romance que pode trazer dentro das suas histórias vividas, as aventuras, o amor a se aventurar, a se imaginar em outros lugares, né? Então, essa é uma resposta pessoal. Mas eu acho que um texto de romance, ele vai além de se trazer um amor entre um casal, entre pessoas, né? Pode ser o amor falando sobre o amor, né? Apenas falando sobre o amor, sobre algo. 8ª questão. Leia a informação do quadro abaixo. Enquanto o conto mostra a vida por um flagrante, o romance amplia o foco, expondo largamente os acontecimentos. Artigos ou mais atuais, o romance possui estrutura complexa. Apresenta histórias mais extensas, geralmente divididas em capítulos. Esse gênero não relata sempre uma história de amor. Existem romances policiais de aventura, de mistério e de ficção científica. No século XIX, os romances eram publicados em folhetins e muito apreciados pelo público feminino. Naquela ocasião, muitos deles continuam uma história de amor, mas não deixavam o lado da crítica à sociedade burguesa da época. Após conhecer a estrutura do conto, interar-se das características do romance e ler textos relativos a esses 2 gêneros. Responda: por qual deles você tem preferência? O romance ou o conto? Bom, isso aqui é uma questão bem pessoal, né? O que vocês mais gostam? Do gênero literário conto, que conta sobre diversos tipos de conflitos, que fala sobre diversas histórias narrativas, né? Traz várias narrativas. Ou você gosta mais do romance, aquele que traz sentimentos, aquele que tem uma linguagem literária, que fala sobre o sentido das coisas em torno dos seus sentimentos, dos seus propósitos. O que vocês gostariam de ler mais, né? Espero que vocês tenham gostado desses 2 gêneros que a gente tem estudado nesses capítulos, da gente perceber a diferença entre eles, ok? Qualquer dúvida, me perguntem no privado. Espero que todos tenham compreendido.